Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. E aí, vamos saber quais os destaques do programa de hoje? Eu conto para você agora. Negociações de 2025. O que há de novidades na campanha do segundo semestre? E tudo encerrado no primeiro semestre ou existem pendências? O Senado aprova a isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Primeiro curso de cipeiros do sindicato é sucesso entre trabalhadores. Ministro do Trabalho defende redução da carga horária semanal. E tem novidades sobre a Virgulino de Oliveira. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite. Bem-vindo para mais uma edição, mais uma semana do programa. Boa noite, Lívia. Boa noite você que está nos assistindo. Convido para você ficar até o final, que temos notícias importantes para você. Hoje é segunda-feira, 29 de setembro de 2025 e o programa A Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar o programa de hoje, então, falando sobre o primeiro curso de cipeiros que o Sindicato da Alimentação realizou na última sexta-feira, dia 26 de setembro, com a mediação de Paulo Soldatelli. O evento teve início às 8 horas da manhã e seguiu até às 5 da tarde. Marcelo, e foi um sucesso esse curso, né? Lívia, exatamente, foi um sucesso esse primeiro curso que nós fizemos do nosso sindicato, juntamente com a Rede Suco, tá? Quero aqui agradecer a Rede Suco por nos ajudar a proporcionar esse evento que foi muito lindo, como você disse, foi um sucesso, porque ouvimos isso, não só nós estamos falando isso, os cipeiros que participaram, Lívia, trouxeram essas informações, que agradeceu o ambiente, o curso, a comida, a exposição, o curso em si foi um sucesso realmente, tá? Foi uma troca de experiência muito grande, muito importante para cada um de nós, foi assim as palavras dos cipeiros que participaram. E eu achei interessante, Lívia, que os integrantes, na sexta-feira, ficar 7 horas ali dentro de uma sala, trocando experiência, fazendo dinâmica, e teve foco principal, assim, que não dispersou. Geralmente as pessoas muito dispersas, usa celular, sai, levanta, não. E o pessoal estava focado, comprometido ali com o assunto. Isso me deixou assim muito assim, falou assim, não, valeu a pena e sempre vai valer a pena a gente fazer qualquer evento nesse sentido, porque é importante para a vida aí dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aqui, Lívia, quero parabenizar todos os participantes que aceitaram esse novo desafio, porque conhecimento e desafio nós temos que fazer isso constantemente, todos os nossos dias. E aqui eu quero reafirmar que foi um encontro gratuito, ninguém pagou nada, tivemos o café da manhã, tivemos o almoço, tivemos o lanche e também no final todos os presentes receberam certificado também com a carga horária de 7 horas, que é um currículo muito importante para o cipeiro. Eles aprenderam muito e ainda vai levar ainda um certificado com garantia o que aconteceu nesse curso. Marcelo, e quantas pessoas participaram desse primeiro curso? Eu fiquei sabendo que teve gente até de fora, aqui de Catanduva, que veio participar do curso. Exatamente, Lívia. Foram 27 pessoas de várias empresas. Quero aqui, em nome da nossa diretoria do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região, queremos expressar o nosso sincero agradecimento a todos os participantes desse curso de cipeiro e às empresas também que liberaram os seus cipeiros, mesmo na correria do dia a dia, safra, produção, mas sim teve a disposição de liberar, porque conhecimento a gente se adquire quando a gente troca experiência, e por isso que quero aqui agradecer a todas as empresas por esse ato de reconhecimento que é fundamental para transformar os conhecimentos adquiridos e as suas ações práticas, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e protegendo a vida dos colegas e dos trabalhadores. Não posso aqui deixar de agradecer as empresas como a Cocan, Coagrosol, Citrojuice, Enova Foods, Frucamp, Fugine Alimentos, que é uma empresa que fica em Monte Alto,
predileta que fica ali em Matão, Esteladório, Usina Cófico, Usina Estiva, Usina Virgulino de Oliveira e o Sindicato da Alimentação de Jaboticabal, que foi parceiro que trouxe o pessoal da Fugine aqui para junto trocar essas grandes informações e conhecimento. Ô Marcelo, e quais os principais temas abordados? Eu vi que teve dinâmica, né? O pessoal levantou, foi pro quadro, teve bastante essa imersão, né? Quais os principais temas que eles abordaram? Então, Olívia, os principais temas é vida, saúde e trabalho. Também foi colocado sobre as prevenções de acidente, troca de experiência em geral, até mesmo teve discussões lá e as sugestões de processo eleitoral da CIPA, fazer já informatizado, automatizado, para não precisar usar papel, marcar X. Então foi uma coisa muito importante. Como você disse, foram feitas várias dinâmicas, também os cipeiros fizeram várias apresentações, porque as pessoas faziam trabalho em grupo e depois ia escolher um líder lá para ir debater o assunto de cada grupo que foi feito. Então, essa troca de experiência foi fundamental, porque não são as minhas palavras, mas sim são as palavras dos cipeiros que já cobraram já qual será o próximo. E até brincaram lá, sexta-feira que vem tem de novo? Falei, calma, vai devagar. E é importante que as pessoas tiram dúvidas, né? Exatamente. E de onde que veio, Marcelo, essa necessidade de promover esse curso de cipeiros? Olívia, nós percebemos que há muita necessidade por conhecimento, né? Porque conhecimento sempre é bom. E nós estamos aí numa era de modificações, no caso da NR01, tá? E a CIPA também, que é a Comissão de Prevenção de Acidente e Assédio, tá? Também nós aprendemos isso na Rede Suco, que tem algumas ferramentas que é importante para a vida e saúde e trabalho dos trabalhadores, que temos o MEP, temos a oficina de saúde, temos raio. Então isso nos incentivou e a rede sempre nos incentiva a fazer esses encontros, trocar experiência, porque às vezes tem muito trabalhador e muita trabalhadora que não conhece alguns pontos, inclusive o cipeiro. Tem cipeiro que está na CIPA e não sabe de muitas coisas, principalmente o cipeiro do primeiro mandato, que não tem conhecimento. Porque geralmente nem sempre o cipeiro é técnico de segurança ou conhece. Então, quando a gente trazemos esses assuntos na mente deles, foi isso que eu ouvi dos cipeiros, tem algo assim muito importante, que vai buscar o quê? Entendimento, conhecimento, e isso leva para a prática dentro da empresa. Como a CIPA hoje, ela não é mais CIPA, somente CIPA, tem um assédio também. Então, com essa nova lei, nós temos que ter a responsabilidade de prevenir e combater o assédio, seja sexual, seja moral, e outras violências no ambiente de trabalho. Algo que não era visto, nem era previsto na CIPA anterior. Esse assunto não foi abordado, Lívia, nesse exato momento, mas nós vamos ter um momento aí de discutir sobre isso. As empresas, por suas vezes, devem incluir regra de assédio nas suas normas internas e divulgar essas normas aí também, por isso que tem que ter essa parceria, porque hoje a CIPA ela é responsável para até investigar este caso, mas muitas vezes a CIPA não está preparada para isso, tá? E por que eu estou falando isso? Que muitas denúncias aparecem para a gente, vem trazer situações e a gente, quando vamos atrás do pessoal da CIPA, eles mesmos não sabem o que está acontecendo. E além disso, Lívia, essa situação não se preocupa somente com o trabalhador. Aqui eu quero trazer 2 pontos que nós precisamos urgentemente ter ciência disso, porque não é ruim somente para o trabalhador, mas sim para a empresa também. E aqui eu trago 2 pontos importantes sobre assédio no ambiente de trabalho. Quais são os efeitos devastadores tanto na vítima para a empresa? Para o trabalhador, causa problemas como saúde física e mental, baixa estima, desmotivação, isolamento, podendo levar ao afastamento e até suicídio de trabalhadores, como a gente vê aí em todo o Brasil ou no mundo essa situação. E para a empresa também tem um resultado negativo. Resulta o quê? Na queda da produtividade, aumenta as falhas, causa mais acidente de trabalho, tem mais rotatividade de funcionários, custo por afastamento e licenças médicas. Isso é um prejuízo também pela imagem da empresa. Já pensou a imagem da empresa, colocando a empresa tal,
teve assédio sexual, moral dentro da empresa e a empresa não tomou nenhuma providência. Essa imagem para o mercado, e principalmente a empresa que faz exportação, é muito ruim. E muitas das empresas aí tem o ISO 9000, tem vários outros ISO, outros selos de qualificação que pode ser até perdido vindo uma situação dessa aí à tona. Então as empresas podem ser prejudicadas muito. E nós não queremos que as empresas sejam prejudicadas. Nós queremos que as empresas que têm algum tipo desse problema, que seja reparado, que seja modificado. Primeiro, não é para demitir ninguém, mas se você não vê a mudança de comportamento desses agressores, dessas pessoas que fazem o assédio, lógico que tem que ser demitido, porque nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora pode sofrer assédio, tanto sexual ou moral, dentro do ambiente de trabalho. Porque a gente falamos que o ambiente de trabalho é a nossa segunda casa, porque a primeira é a nossa casa realmente, mas você passa mais tempo dentro da empresa do que com a família. Então você tem que estar num ambiente saudável. Por isso que nós temos aqui preocupação com isso e vamos estar sempre à disposição para levar melhoria para os trabalhadores e trabalhadoras. Marcelo, então o pessoal pode esperar novas edições, novos cursos para cipeiros, para principalmente discutir essa questão do assédio. Sim, Lívia, com certeza, mas isso depende das empresas, pois várias empresas foram convidadas, mas umas não mandaram o cipeiro, alegando que já faz curso dentro da empresa. Aqui eu quero chamar a atenção às empresas, que nós não estamos, quando nós convidamos a sua empresa a enviar cipeiro, nós não estamos dizendo que você não faz. Mas lógico que faz. Tudo que agrega é importante. Exatamente, é para ter mais conhecimento, é troca de experiência. Às vezes na empresa A algo aconteceu que pode ser evitado na empresa B. É isso que nós estamos falando, é compartilhar, é fazer algo que nós estamos tratando de vidas. E lá no meu discurso de encerramento, eu falei para os cipeiros que eles são salvador de vidas. Por quê? Porque quando você tem a missão de prever, para não deixar a prevenção de acidente acontecer, você está salvando vidas. Quantos acidentes fatais tem no Brasil? Se você é um cipeiro atuante, ou se você não deixa isso acontecer, você está salvando vidas. Então isso é muito importante, a troca de experiência com os cipeiros. Então, falei para os cipeiros ali que cabe a cada um deles nos avisarmos qual o tema que quer ser tratado, conscientizar as empresas que não vieram. Umas justificaram que teve evento Setembro Amarelo, teve outro que teve evento do Simpático, entendemos que mandou para nós, como no caso da usina São Domingos, da Qualicom, que justificou, dizendo que não mandaria por causa que estava já fazendo atividades ali, não poderia enviar. Mas teve empresas que sequer falou, não, nós já preparamos os nossos cipeiros. Ignoraram. É a política da empresa. Que pena que a política da empresa é uma política, no meu ver, uma política irresponsável, porque quando a gente trocamos conhecimento, nós só agregamos. Nós temos conhecimento, isso leva a experiência, leva a situações que pode realmente, é coisa prática. É você pegar uma situação que ocorreu numa empresa que não possa ocorrer na sua empresa. É isso que nós estamos falando. Então, que pena que essas empresas ainda têm uma visão tão pequena para uma empresa tão grande. Então, eu acho que a gerência aí precisa dar um olhar diferente, que nós queremos só contribuir e ajudar. Nós não queremos aqui atrapalhar a vida de ninguém, pelo contrário. Bom, mudando de assunto agora, a gente vai para um outro tema bastante polêmico, que é a questão do IPTU aqui em Catanduva, que ele pode subir além da inflação a partir de janeiro. Segundo informações da Associação Comercial e Empresarial, a ACE, que tem estudado o assunto, o valor venal dos terrenos, os imóveis sem edificação, teria um aumento aí de quase 500%, enquanto que o valor das construções saltaria 93%. Quem também está de olho nesse assunto é a União Sindical, cujo presidente é o Marcelo. E o objetivo é mobilizar os trabalhadores. Quanto mais as pessoas souberem sobre esse tema, entenderem o que está acontecendo, melhor. Só para que as pessoas entendam, o Tribunal de Contas do Estado tem cobrado a revisão da planta genérica de valores, que dá base para o cálculo do IPTU. Só que eles não estipularam qualquer índice de reajuste, ou seja, distorções existentes na cobrança do imposto precisam ser corrigidas, mas não houve um apontamento de quanto esse acréscimo
deve ser. E Marcelo, o que preocupa que assim, ao que parece, a maioria da população nem sabe o que está acontecendo. O debate está começando a ser ampliado agora. Lívia, é exatamente isso. Esse é um assunto que está rendendo várias discussões. No meu ponto de vista, que todos os projetos que envolvem a população em geral precisam ser debatidos com a população. A Câmara dos Vereadores tem um instrumento chamado audiência pública, que é uma reunião aberta para a participação de qualquer cidadão e representante da sociedade civil, sindicatos, convocado pelo órgão público, com um objetivo, órgão público para dizer, legislativo, o executivo, até o Ministério Público. Tem esse espaço para chamar a população para discutir, para debater qualquer projeto, para trazer informação para a população. Então isso é um instrumento que nos garante, na nossa democracia, uma democracia participativa. Então nós não podemos aqui, isso aqui vai uma crítica aqui construtiva, que nós não podemos aqui que os vereadores possam aprovar qualquer projeto de interesse da população sem convidá-los para debater com a audiência pública, que é instrumento da casa. Instrumento da casa fazer esse papel, o que não está sendo feito. Porque quando você chama a audiência pública, está dando transparência, a inclusão no processo das tomadas de decisões, permitindo que a população colabore, se expresse, que seja a favor, seja contra, ou até fazer modificação no projeto. Que nesse caso aqui precisa, no nosso ver, muitas alterações. Não podemos dar um cheque em branco para o executivo tomar as ações que queira fazer, mas sim ser discutido com a população. Então, se precisa fazer alteração, que é o entendimento do executivo, se precisa fazer algo, vamos fazer junto com transparência, dialogando com a população. É isso que nós precisamos, não usar a mão de ferro. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos numa plena democracia que quase foi perdida, mas ainda nós estamos numa democracia que tem que ouvir a população. Caso aqui isso proceda, vá à frente, Lívia, nós estamos prontos para entrar no judiciário para rever qualquer situação dessa. Que nós não podemos aqui aceitar qualquer alteração sem ser discutida com os trabalhadores, com as trabalhadoras. Precisa ter discussão. A discussão ela é saudável para os dois lados. É isso que precisa ser feito. Então, Lívia, colocamos também esse espaço aqui para alguém do Executivo, também até do Ministério Público, até mesmo dos vereadores. Esse espaço está aberto para a gente debater sobre esse assunto. Que aqui nós não queremos fazer só críticas, não. Nós queremos entender este processo e ter a liberdade de expressar a vontade da população, não fazer a nossa vontade. Porque quando os vereadores e prefeitos são eleitos, é para fazer a vontade do povo. O que nós vimos aí, há semanas atrás, aí, que a população do Brasil foi à rua dar um recado para os deputados e senadores. Será que vai ter necessidade da população de Catanduva ir para as ruas manifestar sobre isso? Eu acho que isso não há necessidade. Então vamos abrir o debate, vamos fazer, nós estamos aqui à disposição para ouvi-los. Os pós, o contra, o porquê tudo isso. É por isso que a gente sempre bate na tecla que é importante que as pessoas... mas eu não gosto de política. Mas é importante acompanhar e saber o que está acontecendo nas sessões da Câmara, ler o que está acontecendo na Prefeitura, enfim. Porque isso reflete diretamente na nossa vida. Exatamente. Recentemente teve, Lívia, cálculos aí via satélite, via drone, que aumentou, teve aumento de IPTU, porque é áreas construídas. Aí se tem alguma argumentação dizendo que grandes empresários, grandes casarão estão pagando pouco, esses drones serviram para quê? Esse mapeamento que foi feito, que teve aumento de IPTU, serviu para quê? Ou foi casas marcadas para fazer algumas alterações e as grandes mansões não foram afetadas? Então, eu acredito que a Prefeitura tem meios para justificar as áreas construídas para aumentar. Então, está aqui o espaço aberto para a gente dialogar e discutir e tratar desse assunto. E aí eu fico uma pergunta para você, trabalhador e trabalhadora. Você sabe disso? Você sabe que o seu IPTU vai ser aumentado se esse projeto passar a partir de janeiro?
É um momento de reflexão aos trabalhadores também. Há um aumento anual, né, corrigido pela inflação, mas pelo projeto ele vai muito além da inflação, né? Então não é para se acostumar com isso. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora a gente vai falar sobre negociação, campanha salarial. Marcelo, vamos iniciar falando sobre a campanha salarial lá do primeiro semestre. Vamos voltar. Porque no programa passado, do programa passado para esse, a gente quer saber se ainda existem pendências com relação às convenções coletivas. Existe alguma coisa pendente ainda ou já foi tudo resolvido? Infelizmente, Lívia, nós teremos 4 indefinições de convenção coletiva de trabalho. São o setor de carne, doces, frios e usinas de açúcar. E aqui eu vou detalhar a cada uma. O setor de carne, a minuta já chegou até a mim, já repassei para todos os sindicatos filiados da nossa federação, a FETIA Interior, e deixei bem claro para todos os filiados sindicatos que possa fazer alterações, observações, e acredito que nessa semana podemos finalizar a convenção coletiva de trabalho, porque amanhã, na terça-feira, nós temos a reunião da diretoria da nossa federação e nós podemos debater esse assunto. Já o setor de doces e conservas, como explicamos no programa anterior, nós estamos aguardando o resultado dos embargos de declaração para tomar qualquer decisões aí, tanto da parte do patronal sindical quanto as duas federações, a FETIA Interior com a FITIASP. Já o setor de frios, também como mandou aquela proposta que nós anunciamos na semana passada, nós vamos aproveitar a nossa reunião de amanhã, tá? Dia 30, em Taquaritinga, onde nós vamos discutir com a nossa federação qual o andamento que nós vamos dar sobre o setor de frio. Ou essa proposta será avaliada, ou se caso os sindicatos entender que deve levar para a aprovação da Assembleia, levaremos. Se entender que vamos levar para o TRT, nós levaremos também para o TRT. Já usinas de açúcar, como foi informado na semana passada, que hoje, dia 29, teria audiência às 14 horas, infelizmente foi alterado pelo próprio TRT da 2ª região, que essa audiência será 1º/10, às 16 horas em São Paulo, no TRT da 2ª região. Então, para você que estava nos acompanhando, estava todos ansiosos que hoje teria essa audiência, foi alterada para o dia 1º/10. Espero que mantenha sem alteração, sem nenhuma surpresa daqui para lá. Marcelo, e quanto aos acordos coletivos? Quase que sua maioria já fechada do primeiro semestre, mas tem alguma coisa aí para ser finalizada? Sim, Lívia, tem acordos pendentes de 1º de maio ainda. Uma delas é a Citrojuice, e aqui estamos aguardando um retorno da empresa, porque a semana passada nós até sentamos, reunimos, conversamos, discutimos bastante. Foi mais de 3 horas e meia de reunião. A empresa ficou de dar um retorno, só que aconteceu um fato aí, um acidente com um dos visões, tá? Que precisa. E aí o negociador, porque
essa pessoa está focada, porque esse acidente teve que fazer cirurgia, então o foco estava na família, óbvio, família em primeiro lugar, nesse caso aqui, mas nós estamos aguardando aí, a qualquer momento aí a empresa apresentar realmente algo, nós iremos convocá-los à Assembleia e fazer na Citrojuiz. Já a Dulce Piauí, né, que segue a Convenção Coletiva de Trabalho, está esperando também o resultado dos embargos aí de declaração da Convenção Coletiva de Trabalho. Também não se manifestou por um acordo local? Ainda não, sem sinal de vida. Então vamos aguardar. Mas essa reunião da Citrojuiz foi aqui público? Não. Foi uma outra? Foi outra no sindicato, onde nós reunimos ali, ficamos ali 3 horas ali se colocando ponto contra ponto, fazendo conta, não aceitando, não concordando, mas a empresa ficou de dar um retorno para nós. Tá. Agora a gente vai passar para as negociações com data base no segundo semestre, ou seja, 1º de setembro. Nós já estamos aí caminhando para 1º de outubro, um mês. Vamos começar falando sobre as convenções coletivas, porque alguns setores já se encaminham para a 3ª rodada de negociação, como é o caso de milho e soja, pesca, torrefação e moagem de café. Já foram 2 rodadas, agora na 3ª espera-se que o acordo seja fechado. Lívia, falando nisso, é muito complicado, as negociações estão muito difíceis nesse segundo semestre. Como negociação, na verdade, nunca é fácil. Nós falamos do patrão, o patrão tudo é não, 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 e a gente tenta buscar o sim. As negociações em si é difícil, mas nesse ano está muito complicado. Eu acredito também que é uma das exigências nossas de ter aumento real, e isso acaba dificultando aí essa negociação. E principalmente de que eles usam muito a questão do tarifaço, várias situações, conduta que está acontecendo, e aí para atropelar a nossa negociação coletiva de trabalho. Mas vamos lá, como convenção, milho e soja, nós teremos reunião do 9, 30 de setembro, às 11 horas, que será online e híbrida também. No mesmo dia, dia 30, às 10 horas, será a vez da pesca. Então, será também em forma híbrida e também online, que o pessoal possa participar. Como você mencionou, café, torrefação e moagem de café, está agendado para o dia 7 de outubro, às 13 horas, na sede do Patronal em São Paulo. No mesmo dia, laticínio, às 10 horas, na sede do Sindileite também, que fica no mesmo prédio, ali próximo da Dom Gaspar, ali é um prédio do Patronal, onde serão as 2 reuniões. Lembrando que torrefação às 13 horas e laticínio às 10 horas. Mas agora você me corrige se eu estiver errado. Foi torrefação que teve algum avanço já? A torrefação deu a inflação, né? 5,05, mas nós queremos aí avançar em algumas questões. Tá. Outras categorias tiveram a sua primeira rodada, que foi o plurimo, que envolve aí massas e biscoitos, cacau, chocolate, balas e também congelados. E também o setor de azeite e óleo, mas sem nenhuma grande proposta, né, Marcelo? Exatamente. Só lembrando aqui que o laticínio quer um aumento parcelado. Agora, setembro, e jogar a parte do aumento em janeiro. Virou parcelamento de novo, veio a pauta do patronal. Mas falando em plurimo, nós tivemos a rodada, não avançou e já marcou a próxima rodada para o dia 14/10, às 10 horas, na FIT-ASP, lá no Belém. E o azeite e óleo, o que eles ofereceram, Marcelo? Infelizmente não oferece algo, Olivia, palpável para os trabalhadores. É só a inflação. Só a inflação, mendigando, falando da situação. E com isso já marcou a nova rodada para o dia 10, também de outubro, às 13h30, também na FIT-ASP. Então, a gente temos uma agenda aí na próxima semana e também essa e a próxima semana de negociação travada. E aí o que me preocupa? A data base é 1º de setembro, como essas reuniões vai ser, provavelmente não vai fechar, provavelmente isso vai... Então os trabalhadores não vai receber referente
a setembro, agora em outubro, e corre risco de receber somente em novembro ou até dezembro, depender daí da andagem aí das negociações. Isso que nos preocupa. Marcelo, e acordo local, tem novidade com relação a isso? Vamos lá, nós temos sim várias novidades. A semana passada foi uma semana muito agitada, muita correria. Foram realizadas várias assembleias para fechamento de acordo coletivo de trabalho de várias empresas. E vou citar aqui todas as empresas que já aprovaram seus acordos. Só lembrando que não é convenção, é acordo coletivo de trabalho. Mesmo ainda que esteja em negociação nível estadual, mas as empresas aqui local saíram na frente aí fazendo os acordos coletivos de trabalho local. Então nós vamos lá começar no dia 24, nós fizemos com a Culcan, das 6 da manhã às 22 horas, onde aprovou o acordo coletivo de trabalho. Também no dia 25, às 8 horas da manhã, foi a vez do Laticínio São Gabriel, que aprovaram também o acordo coletivo de trabalho. No mesmo dia 25, fizemos às 8h30 a Milko, que é uma empresa de achocolatado, que é do mesmo dono do Laticínio São Gabriel, que nós fizemos às 8h30 e os trabalhadores aprovaram e agradeceram até o sindicato que aconteceu uma coisa ali, que na convenção não tem, que é o Vale Refeição. E eles ganharam um Vale Refeição, diga de passagem, que chega aí a R$ 750 mensal. Então, uma coisa que não tem na convenção e colocamos no nosso acordo local de trabalho. No dia 25 mesmo, se vê a agenda extensa no dia 25, foi a vez de a gente ir para Itápolis, às 16h30, na empresa Dequel, onde fizemos a assembleia com os trabalhadores aí, Lívia. E é muito importante aqui que os trabalhadores, às vezes, ainda não entendem do que é a negociação. E aqui só vou falar só um número só, que lá nós conseguimos um aumento, Lívia, de 8%. Então, tendo um aumento aí, quase 3% de aumento real, e ainda teve trabalhador dizendo ainda que é pouco, se poderia buscar mais. Eu acho que ele está fora. No aumento nós queremos até 50%, 100% do salário. Querer não é poder. Nós temos que, sempre eu falo, negociar com o russo, com o dono, quem vai fazer isso. Então, nós tivemos vários aumentos lá de 23%, teve melhorias em tudo lá, tá? Então, quero parabenizar aqui a diretoria até da Dequel por ter esse espaço de negociação, enquanto na convenção se trata somente do NPC, nós avançamos aí quase 3% de aumento real. Também aqui nós queremos também falar que nós fizemos a assembleia na Débora Bolo no dia 26, às 14 horas. Mesmo acontecendo o nosso evento lá do curso de Cipeiro, nós saímos rapidinho lá, 2 horas da tarde, e fizemos a assembleia com o pessoal da Débora Bolo, que eu fiquei muito feliz em encantado. Muito encantado mesmo, a recepção, a alegria. Quando a gente falamos dos números de 7,5%, o piso, falamos dos consumos, que pode ser 60 e 30 reais de consumo, ticket de alimentação, com um 13º no ticket de alimentação, virou festa. E aqui eu quero parabenizar os trabalhadores, a empresa também que entendeu a necessidade dos trabalhadores. Aqui eu reforço e parabenizo todos os trabalhadores da Débora Bolo e também a empresa, por incentivar, verificar que é essencial, principalmente as pessoas que fazem as coisas muito gostosas que tem lá, com amor e dedicação, porque está ganhando para isso. Então isso é muito gratificante, né? Exatamente, o reconhecimento de ambas partes. E também no dia 26, na Milk Vita, assim que nós acabamos o nosso encontro de Cipeiro, nós corremos para a Milk Vita às 17h30 para a Assembleia com os trabalhadores também que aprovaram o acordo coletivo de trabalho. E eles também parabenizaram que nós fizemos algumas mudanças lá importantes aos trabalhadores. E aí o que eu peço aqui aos trabalhadores que nos ouvem, que nos assistem, peço por gentileza a vocês, não façam comparações, tá? Primeiro, comparações de segmentos, comparações também de empresa, cada empresa tem sua realidade, cada acordo coletivo tem algo diferente da outra, então não faça comparação. Nós temos que ser real do que cada empresa tem do seu acordo e cada avanço que nós aqui avançamos. Então, mais uma vez eu falo, não compare, mas sim olhe para dentro da empresa que você trabalha. Marcelo, agenda para essa semana. Então, amanhã tem reunião de diretoria da federação. Exatamente. Então, como já foi citado acima, todas
a agenda de convenção coletiva de trabalho, ainda tem algumas agendas extra aqui que eu vou estar informando, tá? Nós temos também, no dia 2, a posse da diretoria da Federação da FIT-ASP em São Paulo, às 10 horas da manhã. No dia 3, temos reunião com a Qualicom, às 8h30, no sindicato. No dia 3, também temos reunião com a empresa de ração online, às 10 horas. No dia 3, também temos reunião da Água Marsom, às 11 horas, também no sindicato. Além da nossa reunião da nossa federação, que será amanhã, às 9 horas, em Taquaritinga. Então, a nossa agenda está preenchida e aqui os trabalhadores com certeza estão perguntando. A Bambina, congelado da Mara, água Healer. Calma que nós vamos entrar em contato com as empresas. Inclusive, nós estamos devendo a água Healer, que já desde a semana passada, na terça-feira, pediu. Vamos reunir. Não tinha agenda. Como vocês viram aqui, a nossa agenda estava lotada. E essa semana, como amanhã a gente já faz a viagem, a reunião o dia inteiro em Taquaritinga. Aí no dia, que é dia 30. Dia 1º nós estamos em São Paulo, no TRT, fazendo a defesa lá dos trabalhadores do setor de usinas de açúcar. No dia 2 nós temos a posse lá às 10 horas. Como nós saímos de lá, provavelmente deve ter o almoço, deve sair lá às 2 horas da tarde e vamos chegar aqui à noite. Porque na sexta-feira tem a rodada de reuniões aqui, que vamos ver se a gente consegue encaixar aqui. Bambina, Aguarrile e outras empresas interessadas em fazer o acordo coletivo de trabalho para a gente colocar na nossa agenda. Tem várias perguntas dizendo, Olívia, sobre a Enova. Quando vocês vão vir aqui? Nós não vamos ir agora que nós não temos proposta ainda. Então nós vamos aguardar aí a empresa aí se manifestar aí, porque segundo informação ela está esperando o Purimo lá em São Paulo, que vai demorar um pouco. Infelizmente a empresa está perdendo a oportunidade aí de avançar aqui no momento aqui muito especial que eu falo. Porque não adianta a empresa procurar o sindicato fazer acordo quando está ruim, não. Porque ou está ruim ou está bom, procura o sindicato. O sindicato é a ferramenta, o instrumento ali que vai negociar. Isso que é importante. Acabamos as negociações, mas a gente ainda vai falar sobre a Virgulino de Oliveira, sobre a recuperação judicial, porque ainda seguem dúvidas, né, quanto a esse novo plano de recuperação judicial, muitos trabalhadores querendo saber sobre pagamentos. E quem vai falar sobre isso, quem pode, né, tirar todas essas dúvidas é o Marcelo. Marcelo, o que tem de novo com relação à VO? Lívia, vamos lá. Quero ser bem claro aqui o objetivo, tá, sobre esse assunto. A empresa marcou uma reunião comigo na quarta-feira passada, do dia 24, para expor o ocorrido com o BTGP, que é o quê? Que é o Banco BGT Pactual, que pediu a suspensão por 90 dias para o pagamento, que acontecia hoje, dia R$29, aquela parcela de 100 milhões para pagar os trabalhadores e mais 35 milhões para a manutenção da safra e outros, reformação dos canaviais e outras as coisas, tá? Seria feito. A usina ia fazer uma petição naquele momento que a gente estava reunindo, mas na quarta-feira mesmo a usina fez uma petição. E aqui eu quero voltar aqui aos trabalhadores que não é um novo plano, é o mesmo plano que foi aprovado, homologado pela Justiça, mas sim o banco BTG pediu aí a suspensão. E aí eu quero fazer duas ponderações aqui. Eu vou falar o que está nos autos, tá? O que foi peticionado pela empresa, e vou falar do meu ponto de vista, tá? Então vamos lá. Vamos falar o que foi escrito colocado nos autos. A empresa peticionou nos autos do processo, na quarta-feira, o seguinte teor. Contudo, a final de agosto de 2025, o grupo Virgulino de Oliveira foi surpreendido por acusações formuladas pela Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, que imputou suposto envolvimento com a organização criminosa responsável por instrumentalizar empresas do setor de combustível na prática de fraude fiscal estruturada, fraude contábil, falsidade e lavagem de capitais, no âmbito da denominação da Operação Carbono Oculto,
O curso dessa investigação criminal fora decretado medidas cautelares de busca e apreensão em unidades das empresas agropecuária Nossa Senhora do Carmo, Virgulino de Oliveira, Açúcar e Álcool e Usina Catanduva, Açúcar e Álcool, bem como a indisponibilidade de bens e veículos pertencentes à recuperanda, que é a açucareira Virgulino de Oliveira, entre outros ativos atingidos pela ordem judicial. Destaca-se 4 imóveis de propriedade açucareira, cuja distinção do aditamento do plano consiste justamente na constituição dos UPIs, Usina José Bonifácio e Usina Monções. Aí continua lá a petição. Em razão de ordem de indisponibilidade decretada pelo juiz criminal, o grupo Virgulino de Oliveira prontamente apresentou esclarecimento requerendo a liberação das restrições impostas diante da inexistência de qualquer envolvimento das irregularidades sobre a apuração. Inexistência do envolvimento do grupo de Virgulino de Oliveira com os fatos investigados. De início, cumpre destacar que a presente via processual não se presta ao debate de matéria própria de investigação criminal em curso. A investigação no qual registre-se o grupo Virgulino de Oliveira não figura um alvo, não é configurado nenhum alvo, cujo processamento compete exclusivamente às autoridades competentes. Ainda assim, por zelo e transparência, as recuperandas rejeitaram absolutamente a ausência de envolvimento com as irregularidades apuradas naqueles procedimentos. A petição nos autos contém 20 páginas que está a livre acesso para todos. E aqui eu fiz um pequeno resumo, porque é gigante. Agora eu faço o meu parecer, que não é jurídico e nem técnico, mas sim o meu entendimento, como presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva e Região. O Banco BTG não quer se expor ao mercado financeiro e o mercado geral, que seu nome seja vinculado a qualquer investigação ou ações judicial, tampouco ter relacionamento com algum tipo de investigação. Para o banco isso é muito ruim, a exposição do nome ou de dizer que apoia uma situação dessa. Isso é no meu entendimento. Mesmo sabendo que o grupo Virgulino de Oliveira não é alvo de investigação, pois o banco fez todo o trabalho de verificação de contrato, entre outros, antes mesmo de assinar um contrato, antes mesmo de homologar na justiça ali a recuperação judicial, eles fizeram todo o levantamento, que não encontrou nenhuma irregularidade nos contratos. Mas que pese o nome do banco, eu acredito, no meu ver, o banco está esperando a poeira baixar para não se relacionar o nome da entidade, da instituição que está crescendo no Brasil, que tem relacionamento com o Grupo Rise, com vários outros setores, eles não querem relacionar, dizendo que o banco está envolvido com essa situação. Então esse é o meu ponto de vista e volto a repetir, não é jurídico e nem técnico, mas sim o meu ponto de vista como presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva e Região. E aqui eu não estou fazendo defesa da VO, que não tenho procuração para isso, e nem a defesa do banco, que também não tenho procuração para isso. Mas sim quero esclarecer os fatos, todos os trabalhadores e trabalhadoras que essa entidade, Sindicato da Alimentação, o representa. E se você tem algum esclarecimento a fazer além disso aqui, entre em contato conosco, que nós temos aqui a petição realizada com as 27 folhas nos autos do processo. Agora a gente vai para um breve intervalo e já volta. O Sinal Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região.
Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora para falar sobre um assunto importante que é o imposto de renda. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na última semana o projeto de lei 1952/2019, que isenta do imposto de renda pessoas físicas com renda mensal de até R$ 5.000. A proposta também aumenta a tributação sobre contribuintes com maior renda, cria novas regras para lucros distribuídos e lucros no exterior e institui um programa de parcelamento de dívidas para pessoas de baixa renda. O texto, relatado pelo senador Renan Calheiros, recebeu aprovação unânime e pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados sem passar pelo plenário do Senado, salvo se houver aí algum recurso para nova análise. Segundo o relator, a iniciativa foi apresentada como alternativa ao projeto do governo federal em tramitação na Câmara sob relatoria do deputado Arthur Lira. A demora da Câmara em votar a matéria motivou a movimentação do Senado. O projeto prevê isenção total para rendimentos de até R$ 5.000 por mês, equivalente a R$ 60.000 anuais. Também estabelece redução proporcional para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350 em escala decrescente, conforme a renda aumenta. Atualmente, a isenção é válida apenas para rendimentos de até R$ 3.036 dos salários mínimos. O limite para as deduções simplificadas também foi atualizado e passa de R$ 16.754,34 para R$ 17.640. Será que, enfim, é uma boa notícia, Marcelo? E você acredita que agora esse projeto vá para frente? É a esperança nossa que esse projeto se avance. Não quero aqui trazer pessimismo, mas precisamos alertar os trabalhadores e trabalhadoras, porque isso tem um envolvimento com um político, e aqui eu vou explicar bem detalhadamente aqui o porquê eu estou falando isso. Primeiro, o Senado colocou isso para votar agora na Comissão de Assunto Econômico, porque o Senado são bonzinhos não, tá? Isso foi o recado das ruas quando foi falar da PEC da blindagem, que eles rejeitaram e sim, queremos projeto que evolua para o crescimento do país e para a população. Aí vê o fato aí do imposto de renda, do fim da jornada 6x1, entre outros assuntos. Tá? Esse é o primeiro ponto, porque esse assunto estava no Senado há algum tempo. E depois que eles ficaram surpresos o que aconteceu nas ruas dos estados brasileiros, e aí tomou essa iniciativa que a Câmara deveria ter tomado, em vez de colocar a PEC da blindagem lá, que foi aprovada em 2 turnos. Esse é o primeiro ponto. E outro ponto que isso pode dificultar, porque tem uma quebra de braço dos 2 relatores das casas extintas, que são o Renan Calheiros, que é o relator do Senado, que é do MDB de Alagoas, e seu álcool rival, ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas também. Então, são inimigos de primeira hora, estão tendo queda de braços, tá? Então, como a Câmara demorou de colocar em votação essa situação, aí as ruas fizeram esse movimento, obviamente, ele colocou esse assunto que é extremamente maravilhoso para a população brasileira, que foi aprovado na comissão por 21 votos aqui, unânime, que deixa de passar pelo plenário do Senado e vai direto para a Câmara. Se vai direto para a Câmara, quem é o relator lá do mesmo assunto é quem? Arthur Lira.
Será que ele vai acatar todas o que foi feito lá ou vai ter alterações para dizer, opa, aqui eu alterei para melhor coisa? Porque é queda de braço. Mas para você entender por que queda de braço, assim diz os meios de comunicação que Arthur Lira quer ser candidato a senador o ano que vem. E hoje o senador Renan Calheiro representa o Estado e está se trabalhando para, se caso ele sair, colocar o filho dele, Renan Filho, para ser senador. Então é briga política local. E quem pode pagar o pato somos nós, trabalhadores. Eles vão ficar brigando isso, um jogando para lá, para cá. Exatamente. E se for pegar, vamos lá, esse tem um trâmite aqui que acontece na Câmara e no Senado. Como esse projeto foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, se tiver uma alteração, uma vírgula, ele tem que voltar para o Senado para ratificar, concordar ou não. Mas pelo que eu conheço a velha política, um pouquinho, Arthur Lira não vai aceitar e até então o Mota já colocou para essa semana, se não falha a memória, quarta-feira, para ir discutir o projeto que está na Câmara parado há algum tempo. Que isso foi campanha aí de vários presidentes da República aqui falando que seja eleito ia levar a modificação do imposto de renda. Que é isso hoje o presidente Lula está pautando, já tinha pautado desde o ano passado essa situação do imposto de renda. Só para você ver o contexto, a dificuldade. Mas vamos lá para a prática, vamos lá. Então, com essa situação que pode ocorrer, que seja aprovada aqui, ela tem que ser rápido enviado para o Senado aprovar da mesma forma caso a Câmara aprovar. Porque se o Senado alterar o que a Câmara aprovar esta semana, precisa voltar de novo para a Câmara fazer a ratificação. E isso o tempo passa. Dica de passagem que quinta já é 1º de outubro. Quarta, 1º de outubro. Então, nós temos que rapidez para isso valer para 2026. Então, temos prazo para isso. Espero que essa briga política não venha afetar a vida dos trabalhadores, que esse projeto que é muito importante para a população brasileira, tá? E aqui dou um recado aqui para os deputados e senadores. Em vez de ficar querendo blindar bandidos e também a pauta da anistia, vamos votar projetos para o desenvolvimento do nosso país. Vamos pensar na soberania do nosso país. Vamos pensar no crescimento do nosso país. E sim discutir pauta de interesse da população brasileira. Que seja partido A, que seja partido B, que seja da direita, que seja da esquerda, que seja do centro, vamos procurar unificar as pautas de interesse do Brasil para a gente termos um Brasil que cresce cada vez mais. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa intenção, que isso ocorra dentro das duas casas que faz fazer acontecer as leis dos nossos países. Mas aí a gente sabe que o ano que vem é ano eleitoral, então agora todo mundo quer pegar carona nos assuntos aí polêmicos para conseguir a sua reeleição, para ajudar na reeleição. Tanto é que o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu a redução da jornada de trabalho semanal e o fim da escala 6x1. As declarações dele foram dadas durante o programa Bom Dia Ministro. Ele diz assim, defendo que reduza para 40 horas semanais, saindo das 44 horas semanais. E defendo que se encontre um jeito de acabar com a escala 6x1. O titular do trabalho ainda declarou que a população precisa se mobilizar e pressionar os parlamentares no Congresso Nacional para que isso ocorra. Segundo ele, se houver uma mobilização dirigida, com massa, vigor, de rua, é possível que o Congresso Nacional venha atender esse clamor da classe trabalhadora. Para Marinho, uma solução seria de acordos coletivos para garantir que se mantenha a atividade econômica em empreendimentos que precisam do funcionamento estendido. Para isso, contudo, seria necessária a autorização inicial do Congresso proibindo a escala 6x1.
Por que eu falo pegar carona? Porque até agora ninguém se manifestou para nada. Aí vai chegando o final do ano, a gente já está aí quase em outubro, aí todo mundo quer discutir esses assuntos, né, Marcelo? Lívia, a palavra mágica aqui é palanques. Eles querem ter assunto para dizer, tem a minha digital, eu fui responsável pela mudança do imposto de renda. São assuntos de palanque para renovação aí para deputado, senador ou troca de casas. Esse fato. E aqui eu quero deixar uma crítica bem clara para o ministro Marinho, do Ministro do Trabalho. Nós tivemos, Lívia, se não falha a memória, em Rio Preto, 2 encontros este ano com o Marinho. Fizemos uma pauta com a União Sindical, pedindo algumas situações, inclusive reabertura aqui em Catanduva, do Ministério do Trabalho. Que a gente precisamos atuar juntos, sequer teve resposta do nosso ofício. Essa matéria aqui que nós estamos falando do 6x1, ela não veio para a rua a semana passada, não. Desde o ano passado, onde uma deputada, que não lembro, Érica Rios, veio, teve milhões de assinatura, movimentou o nosso país, que agora já esfriou. Aí agora, batendo a porta aí já das campanhas aí de eleição para 2026, aí o seu ministro Luiz Marinho vem dizer que apoia o 6x1. Ministro, eu quero te dar um recado para você. Você deveria ter apoiado como ministro do Trabalho desde novembro do ano passado. Por que você não fez audiência pública? Chamou os sindicatos, centrais, federações, confederações para debater esse assunto. E os empresários também. Nós não queremos debater esse assunto só com os trabalhadores, não. Com as empresas que vai ser praticada também. Chama a Fiesp, vamos trocar ideia sobre isso. Mas até o momento você não fez. Mas agora, nas vésperas das eleições, um tema muito importante para os trabalhadores, que é o fim do 6x1, o fim, aí você vem dizer aqui que, sugerindo que vai para as ruas fazer. O seu papel como ministro é chamar as lideranças sindicais, os patronais a discutir esse assunto, para depois ter audiências públicas, levar mastigado um relatório para o Congresso Nacional votar o que será benéfico tanto para os trabalhadores como para a empresa. Não vem agora de fazer o bonzinho querendo aparecer, não, que você não é essa pessoa que você está falando. Porque você foi, no meu ver, irresponsável. Porque você deveria ter colocado esse assunto em pauta desde o ano passado, porque é o anseio dos trabalhadores. Por isso que aqui a gente falamos, Lívia, independente de partido, que nós não somos partidários, mas sim nós estamos falando para a melhoria da população brasileira. Nós estamos aqui defendendo os trabalhadores, o direito dos trabalhadores. E por isso, quando é crítica, que seja da direita, seja da esquerda, seja do centro, aonde houver crítica, aonde estiver ferindo o direito dos trabalhadores, nós iremos criticar abertamente, porque nós aqui temos um lado, que é o lado dos trabalhadores. E para encerrar a edição de hoje, eu trago o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país e que subiu 0,48% em setembro, segundo o IBGE. O aumento nos preços representa alta de 0,62 ponto percentual em relação a agosto, quando o índice caiu 0,14%, registrando a primeira deflação em mais de um ano. De acordo com o IBGE, o principal impacto para a alta dos preços veio do grupo habitação, especialmente da energia elétrica residencial, após cair 4,93% em agosto. A tarifa subiu 12,17% em setembro, devido ao fim do bônus de Itaipu, creditado nas contas do mês anterior. Então, uma prévia aí já para a inflação de setembro. Lívia, para você ver como as pessoas às vezes não entendem sobre a política e dizem que não quer saber da política. Infelizmente, eu também era ignorante quanto você. Aqui eu confesso, eu também não gostava de política. Mas eu entendi, para defender o meu direito, o direito dos trabalhadores, eu preciso ter conhecimento na política. Porque a política, ela que manda no nosso país.
Se é felizmente, se é infelizmente, mas é a política que determina, seja ela municipal, seja ela estadual, ou seja ela nacional. Aí eu falo dos vereadores, dos deputados estaduais, dos deputados federais e senadores. É uma política que há necessidade